Olá! Hoje eu quero falar de 3 coisas que tornam uma pregação monótona. A gente sabe que um dos momentos mais importantes de um culto é justamente na hora da ministração da palavra. É claro, não desprezando o momento de louvor e muito menos da oração. Todavia, esse momento tão importante na hora de um culto pode se tornar muito cansativo, monótono, se algumas precauções não forem tomadas. Isso o próprio ministro da palavra deveria notar, porque uma coisa é você estar ministrando um discurso e outra coisa é você ser o espectador daquela ministração. Se muitos pregadores da palavra de Deus se colocassem no lugar de muitos ouvintes na hora da ministração, talvez poderiam observar melhor quantas coisas poderiam mudar em seus discursos para não deixar vossas ministrações tão cansativas e empurradas. Então vamos lá? Uma das primeiras coisas que pode tornar uma pregação monótona: dinâmica exagerada. Bem, nós não excluímos a dinâmica numa mensagem, porque a dinâmica é um meio de prender a atenção das pessoas na hora da ministração. Mas fala sério, existem aqueles pregadores que mais usam a dinâmica do que a própria palavra de Deus. Às vezes ele prega durante 1 hora, mas meia hora é só de dinâmicas cansativas. Por exemplo, ele diz assim: olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ele se ele crê na vitória. Outra: olha para a pessoa que está do seu lado e diga: Jesus te ama. Mais uma: diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus tem uma chamada em sua vida. Vamos mais uma? Cutuca ou catuca o irmão que está do seu lado e por aí vai. Chega um momento que o irmão fica até com torcicólogo de tanto olhar para o lado. Segundo a ciência, nosso cérebro possui uma química de hormônios e neurotransmissores e noradrenalina, sendo que esta última é responsável pela sensação de motivação e atenção. Uma vez que a noradrenalina cai, as consequências imediatas são falta de atenção, dificuldade da memória, perda de concentração, pensamento lento, desânimo, sono e muito cansaço mental. Bem, dinâmica faz parte de uma ministração, mas por favor, respeite o cérebro das pessoas. A segunda coisa que pode tornar uma pregação monótona: frases de efeito repetitivo. A gente percebe quando um palestrante não tem Bíblia na vida, quando ele começa a usar na maior parte do seu discurso frases que poderão fazer um efeito positivo na hora do culto. Essas frases que em outras eras, outras ocasiões já foram impactantes, elas são ferramentas apelativas de muitos pregadores que não estudam a Bíblia e, como diz o adágio popular, querem encher linguiça. Por isso mesmo, na maior parte da pregação, costumam dizer o tempo todo: eu sinto a presença de Deus neste lugar. A glória de Deus está nesta igreja. O anjo do Senhor está descendo com a chave da vitória. Dai glória aí, crente, se você está sentindo a presença de Deus. Levante a mão se você é adorador de verdade, crente. Tudo bem em falar isso uma vez ou até 2, mas tem gente que vai ao extremos. Não sabe falar outra coisa a não ser repetir essas palavras. Essas frases de efeito repetitivo, essas frases na maior parte da sua pregação, até parece um disco arranhado. Procuram, de certa forma, causar comoção no povo, porque o povo é emotivo mesmo, para depois se engrandecer dizendo que sua mensagem impactou a igreja. Mas o que deve impactar a igreja não são frases de efeito repetitivas, cansativas, e sim a Bíblia. A Bíblia não é monótona, ela sempre tem coisas novas e através dela o próprio Espírito Santo pode sim inspirar o pregador a dizer uma frase de efeito realmente do céu que pode sacudir o coração do ouvinte. As frases de efeito repetitivas acontecem muito no movimento pentecostal e pode ter certeza de uma coisa: quem as utiliza na maior parte de uma mensagem é porque não tem nada de Bíblia. É um preguiçoso quando o assunto é estudar as Sagradas Escrituras. E se não há Bíblia em uma mensagem,
qualquer ministração é monótona. A terceira coisa que pode tornar uma pregação monótona é a gritaria. Muitos pregadores que não têm para falar costumam usar outro lado apelativo e forçado para prender a atenção do povo, a gritaria. Pensam alguns pregadores que uma mensagem pregada aos gritos é uma mensagem pentecostal, cheia do poder de Deus. Bem, eu acredito que o grito faz parte de uma entrega total a Deus. Afinal de contas, Deus não quer um crente morto sem vigor. Mas alguns ministros da palavra de Deus erram feio quando expõem mais seus berros aos ouvidos dos outros do que a própria explanação da mensagem. Os ouvidos humanos possuem tímpanos muito sensíveis e, dependendo dos decíbeis liberados e da repetida frequência, não há quem suporte. A gritaria acaba por ofuscar os argumentos de uma mensagem, que na verdade talvez não há mensagem. Por isso existe a tentativa do convencimento através do barulho, da gritaria. Mas gritaria cansa, incomoda, costuma até tirar a concentração do conteúdo da mensagem, que no início pode até começar bem, mas acaba por ser mal finalizada e sem compreensão por causa do excesso de volume alto. E para piorar ainda, existem aqueles pregadores que usam o microfone no último volume, e uma igreja com quantidade de algumas 50 pessoas ou até menos. Não há cabeça que aguente. Por isso já dizia o sábio Salomão em Eclesiastes 9,17: as palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que gritos de quem domina sobre tolos. Bem, essas são apenas 3 coisas que podem tornar uma mensagem monótona. Mas a bem da verdade é que existem ainda outras que podem ofuscar o verdadeiro conteúdo da mensagem da palavra divina. E para você, o que torna uma mensagem monótona? Que Deus te abençoe.